Em um posto de combustível e o amante entra. A detetive sai para conferir a situação de perto. Depois a perseguição continua. Estamos entrando numa rua que tem muitos motéis. É bem possível que esse casal entre em um deles. O casal então acaba de entrar no motel. A equipe de reportagem da Band acompanhou outros flagrantes. E muitas vezes as provas estão ali, na cara. No shopping, o marido infiel almoça com a amante. Caminham de mãos dadas e o passeio acaba na casa dela. Na rua, a detetive segue de moto o investigado. Ele estaciona numa seguradora, mas ele não está lá para fazer a vistoria do carro, não. No pátio, o motivo da saída fica claro. Ele troca beijos e abraços com a amante. O flagra foi difícil de ser feito, por isso a detetive comemorou. Pegou? E tem também o tradicional encontro na hora do almoço. O casal vai até essa padaria, come alguma coisa, depois seguem para o motel. Não dá para dizer qual a melhor maneira de desmascarar um traidor ou uma traidora. Mas dá para afirmar que a melhor saída é não trair, para não ser pego em flagrante e acabar na internet. E agora, a conversa sobre como os detetives trabalham para investigar casos de traições continua no palco do Aqui na Band. Olha, a profissão de detetive realmente é movida a adrenalina, muita adrenalina. Estou vendo aqui que rir não vou dizer que é o melhor negócio, mas é uma maneira de contornar um tema tão sofrido de maneira memorável. O Lucas vai estar pontuando aqui a nossa conversa sobre traição, mas nós também vamos falar disso de uma maneira séria e intensa, porque para quem vive isso nem sempre é um motivo de tanta graça, né? É verdade. Nós estamos recebendo um psicólogo especialista em relacionamentos, escreveu vários livros, inclusive investigou bastante essa questão da traição, quais os motivos interessantíssimos aí. Quais os motivos que as mulheres traem, por que as mulheres traem, ou por que os homens traem, que é o Alexandre Bess. Estamos também recebendo a Patrícia Carani, que é detetive particular, e trouxe alguns equipamentos aqui que ela tem usado no dia a dia dela para eventualmente pegar um flagra para justificar aí a separação, né? Então são, vamos dizer, artimanhas usadas pelos detetives para poder pegar a hora do flagra. E o doutor Fernando, que voltou de Portugal e não perdeu lugar, né? Está aqui no lugarzinho dele, vai estar falando como é que a gente processa isso mentalmente, como é que o cérebro da gente, quando sofre um impacto desses, reage, né? Muitas vezes é muito reativo, né? Então... Para você que está chegando agora, nosso assunto é traição, tá, gente? Traição. E aí, para vocês verem como a gente é desmoralizado. Vamos falar de chifre, chama quem? Para opinar, chama um humorista. Não, mas é que realmente a questão do humor é uma maneira, é um jeito de levar, se você conseguir drenar toda aquela energia que é o primeiro choque. Porque a primeira sensação, Alexandre, é realmente quando você sabe que está sendo enganado, é muito, muito difícil, né? Sim, claro. Bom dia a todos, né? Uma ótima rodada aqui. O que acontece? A traição, ela causa realmente um impacto de sofrimento muito grande, especialmente quando você tem um sentimento pela pessoa. E aí entra processos da mente, processos inconscientes, não só do sofrimento, mas o porquê daquela traição, onde foi que você errou, destrói a sua autoestima. Porque aquilo ali, você planeja ter alguma coisa com alguém. É o que o Lucas falou, está certo, perfeito. Quando você está com alguém, você tem que estar com alguém. Todos nós temos erros, temos imaturidade, temos uma série de componentes mentais que podem nos levar ao comportamento de traição. Agora, o importante é identificar isso e ver se isso dá para ser tratado em terapia antes de você adquirir um matrimônio. Porque, caso contrário, você pode casar, aquela frase, né, que tem, quando casar Sara, não sara nada, piora. Para você que está chegando agora, nosso assunto aqui na Band é traição, com o Alexandre Bess, psicólogo, tentando explicar para a gente por que as pessoas traem, quem trai mais, o homem ou a mulher, né? A Patrícia Carani, detetive, explicando como é que é o trabalho dela de investigação, de adultério, de traição, os equipamentos, daqui a pouco ela vai mostrar pra gente vários equipamentos. Lucas, então, quem trai mais? O homem ou a mulher? E são motivos diferentes que levam o homem a trair e a mulher a trair? Que, resumidamente, eu poderia falar o seguinte: o cérebro mental masculino é diferente do feminino. As questões que levam o homem a trair são diferentes das questões das mulheres. A mulher... Eu não vou falar todos os itens porque não vai dar tempo, mas basicamente a mulher trai por vingança,
ou quando porque foi traída. Exato, esse tipo de vingança. Algumas, não são todas, tá? Pelo amor de Deus. Ou então quando ela está apaixonada, ela se apaixona por uma outra pessoa, aí ela se entrega de corpo e alma. E o homem, ele trai para justificativa dele mesmo, pessoal, ele enquanto homem, que ele precisa disso por algum motivo dele, alguma deficiência psicológica dele, ou... Por afirmação, então, você está dizendo. Exato, por afirmação. Quer dizer, ele quer se afirmar como macho e ele fala, eu posso, assim... ter todas que eu quiser. Exato. E principalmente porque o que acontece? Pela falta de caráter ou pela imaturidade. Quando é pela autoafirmação e pela imaturidade, dá para você reverter isso em terapia. Você reverte isso em terapia. Quando é quando? Em que casos? Imaturidade ou quando ele precisa se autoafirmar. Isso você consegue elevar a autoestima dele e ele realmente consegue retroceder nesse comportamento. Silvia, quando é por falta de caráter, que aquela pessoa que não é idôneo, o famoso cafajeste no popular, esse não tem jeito. Doutor porque Fernando, já é o caráter dele. Não cola aquela história de que o homem, historicamente, é poligâmico, um homem primitivo, né? Ele se relacionava com várias mulheres, isso não cola. Eu acho isso conversa fiada. Do ponto de vista biológico... de irmandade masculina não existe. Não, assim, do ponto de vista biológico, uma coisa tem que ficar clara. Quando a gente chega na questão da procriação do ato sexual, o homem, quando tem o prazer e libera seus espermatozoides, ele poderia, na verdade, colonizar a América Latina inteira, uma única sensação prazerosa. A mulher não, se aquele plano dá certo, ela fica grávida uma vez no ano, se aquilo der tudo certo. Então, assim, o critério de seleção e o critério de se arriscar, do ponto de vista biológico, não estou falando aqui mental, é totalmente diferente. Olha, estou voltando de Portugal. Eu sei que lá a gente até abordou um pouco esse tema no congresso que eu tive lá presente, quando a gente falou sobre comportamento. Ainda é um grande problema crime passional. E ninguém mata o outro ou ameaça o outro porque recebeu alguma coisa assim, não quero ter relação sexual com você, mas faz atos malucos quando está sentindo ciúme, sobretudo quando tem uma traição escondida por trás. E dados reais aqui do Brasil, pesquisa feita aqui na Universidade de São Paulo, com questionários abertos. Olha, acreditem, 40% a 50% dos homens alguma vez teve alguma coisa que pode ser considerada como traição durante o matrimônio, e as mulheres também apresentam isso, mas uma taxa Qual que é o número das mulheres? 22% a 25%, metade aproximadamente, mas não é pouco, né? Então a gente está falando de uma coisa importante porque é comportamento humano. Isso é que chega às vias de fato, porque existe também a traição virtual hoje em dia. Né? Quer dizer, você trai esses aplicativos. Mas o que é traição? O que é traição? Traição é consumar o ato sexual? Traição é um beijo? Traição é você abrir o seu coração, sua emoção para outra pessoa? Ela já começa no pensamento. Você já está maquinando ali, mesmo que você não faça, não tenha a ação comportamental, você teve o pensamento. E quanto o desgaste? Então eu acho que eu não fui corno uma vez só, não. Eu fui mais. Então. E quanto o desgaste de uma relação longa, digamos assim, move alguém a uma traição? Pode mover. É um enfraquecimento da relação? Eu acho que o desgaste, na realidade, ele é uma deficiência de ambos. Né? Hoje a psicologia mostra que quando um casal tem problema, não é só por causa do homem ou da mulher. Os dois ali entraram em realmente um descompasso. O importante seria ver o que leva esse desgaste, mas respondendo a sua pergunta, sim, um desgaste relacional pode, porque o grande lance dos matrimônios é a paixão. Na hora que acaba a paixão, acaba o relacionamento. A paixão pode durar anos, não vou entrar, não é a nossa pauta. O doutor Fernando já nos disse, são 5 anos. Né? A paixão pode ser de 6 meses a 2 anos, em média. Mas aí me tira uma dúvida. Por exemplo, a paixão ela é um calor diferente do amor, né? Paixão, eu gosto de brincar da seguinte forma. A paixão é como se fosse a adolescência daquele relacionamento. A adolescência que tudo é novo, gostoso, intenso. Tudo é maravilhoso, até o peido é cheiroso da pessoa. Tudo é sensacional. É a paixão. Mas aí me fala uma coisa, por exemplo, amor não é aquela fase que você namora a pessoa, você entende a pessoa, enjoa da pessoa, vê o defeito da pessoa, mas mesmo assim ainda gostando dela, aí já é amor. Então, se passar desses 5 anos aí... Na verdade, você passa de fase, você entra numa coisa que a gente chama de amor romântico. Entendi. Enfim, é mais tranquilo, é mais equilibrado. Aí que acontecem os casamentos de 50 anos, isso. Né? Ou amor passional, também pode. Pegando essa dica aqui que a gente falou aqui, tem pessoas que precisam ter uma sensação de transgressão conjugal. Elas precisam disso para se situar no meio, que é um dos motivos, Lacombe, que faz com que a pessoa, respondendo a sua pergunta, quando acaba aí a atração e tal, o desgaste, essa transgressão comportamental, sexual, ela precisa disso para ela chegar em casa bem. Entende? Geralmente mais o homem do que a mulher. Tá? Olha, você pode participar aqui da nossa conversa, né, Silvia? Mande aí a sua pergunta, a sua dúvida, a sua opinião, redes sociais, telefone, WhatsApp. A gente já tem aqui
Verônica Silva, por Instagram, fala o seguinte: já fui traída várias vezes e sempre perdoei por conta dos filhos, para poder criá-los numa família com pai e mãe, coisa que não tive. É justificável se preocupar com os filhos e manter uma relação em que o outro o trai constantemente? Lacombe, no caso dessa moça, é importante a gente ver o relato dela. Para ela isso é importante. Então, se isso é importante para ela, a gente tem que respeitar, porque é o diálogo dela, é o relato dela. Talvez ela tenha uma necessidade ali do inconsciente dela, por causa das relações passadas, familiares dela, de manter uma família que ela não pôde ter. Então, para ela isso é importante. Aí vai caber a ela ver quais são os ajustes que ela vai poder fazer para ver se essa situação de traição para ou continua. Não, eu vou dizer, muitas vezes uma situação de traição num casal é o momento do casal puxar o freio de mão e refazer o acordo daquele relacionamento. Pode, claro, lógico. Sabe? Então, pode. na hora que acontece uma coisa dessas, ela não aconteceu porque um só é safado e o outro é santo. Aconteceu porque dentro daquele relacionamento a coisa já não estava indo bem. Então, é um momento até do casal refazer os tratos, os combinados, o desejo de continuar junto. Até você, é como se você casasse de novo com o mesmo marido. E aí estabelece uma nova relação, se você quer continuar casada. Importante é ter essa coragem, né, de conversar sobre isso e refazer... Silvia, tem até uma coisa que tem até nome isso, que às vezes as pessoas mais novas estão tentando fazer. Eu não sei se vai dar certo isso, mas que é o conceito do poliamor e o conceito Sim. de relacionamento aberto. Que para mim são nomes chiques para cachorrada. Para mim não existe cachorrada. É difícil acreditar que dá certo isso. Não, muito difícil. O poliamor, Lucas, é o seguinte, é uma relação onde você tem um contrato com a pessoa, não é swing, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Você chega e fala, olha, Mariazinha, hoje eu vou sair com a Paulinha, por exemplo. A Mariazinha sabe que você vai sair com a Paulinha e sabe onde você está. Ela não vai. O poliamor, ele pode ser classificado numa tríade amorosa, onde existe 3 pessoas, ou num quad, que seria 4 pessoas. Ou seja, a Mariazinha vai sair com o Paulinho e o Paulinho... Todo mundo sabe de todo mundo, Exato, isso? mas não há encontros. Não há encontros... Não é que mistura Exato, todo mundo. não é essa mistura. Mas aí são várias relações superficiais. Não. Não? Ou dá pra Superficiais não, disse que é na tora mesmo, pai. É madeira. Tem gente que não acredita no amor com uma pessoa só. Tem gente que acredita que uma mulher só não é suficiente para te satisfazer e um homem só não é. Inconscientes que as pessoas têm. Por exemplo, o que a nossa telespectadora colocou a situação, ou seja, ela ama a família dela, tá tudo certo, ela quer dar aquilo para os filhos dela. Mas é diferente de poliamor. Mas ela tá acredita no amor. Ali não é poliamor. Não, com certeza, claro. Mas eu digo, ali seria uma situação, como você muito bem disse, de chamar o parceiro antes de qualquer ato mais maluco, né? E conversar, falar, pô, o que está acontecendo aqui? Eu não sei se está certo ou errado. Estou falando que Fernando, existe. Eu vou te dizer, eu já fiz muitos programas sobre esse tema e sempre aprendo alguma coisa, porque eu acho que... Aprendemos sempre, né, Silvia? Não, e a maturidade, eu vejo que cada vez mais as pessoas buscam perdoar, se entender, refazer a relação. Isso mostra maturidade, porque chutar o pau da barraca, perder um casamento importante que você demorou tanto para construir, muitas vezes não é o caso. O discutir a relação é saudável. Não estou falando de brigar, mas discutir a relação, né, com 2 adultos eu acho saudável. Mas né? deve haver um limite de perdões, né? Você perdoa uma vez... Cada casal sabe o seu limite. Eu acho que, Lacombe, o ponto central de todo o nosso programa aqui, uma pauta muito boa, inclusive, qual que é o motivo que você traiu? Você traiu porque você tem necessidades que dão para ser reformuladas, como você falou agora, e refeitas, ou você trai porque você realmente não tem caráter, aí não tem jeito. Pelo prazer de trair. E outra coisa interessante, que tá o porque problema. A Patrícia ainda nem falou, né? Tá, deixa eu só chamar uma participação primeiro e a Patrícia entra nesse papo, porque tem muito para contar para a gente. Primeiro nós estamos mostrando como é complicado o assunto, né? Depois nós vamos ver o que certas pessoas fazem para pegar, e as que não perdoam e fazem justamente, chamam uma Patrícia para... acabar o casamento. Você pode participar por Twitter. Ou não, né, Patrícia? Ou não, né? Participe por Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, como você quiser, canais de comunicação abertos aqui com a gente. Kátia Virgínia, uma pergunta. Quando estamos iniciando um relacionamento e estamos desconfiando de traição, o que fazer, Patrícia? Corre que dá tempo, tá começando ainda, corre. Então, bom dia, um prazer estar aqui. A questão da traição, como o Dr. Fernando falou, voltando só à questão o que é a traição, né? É muito pessoal o que é a traição, porque os relacionamentos, eles têm aquele contrato entre si, intrínseco, né? Que tem um acordo, né? Então, assim, o que é a traição para mim pode não ser para você, para o Lacombe ou para o Lucas, pode ser diferente, né? São formas diferentes de ver a traição. Com relação ao relacionamento, né? Saber
estou desconfiada que estou sendo traída e o que fazer? Ficar de olho no comportamento da pessoa. Com relação ao telefone, se está muito escondido, se chega, quando liga, atende em seguida ou demora para responder, se você vai olhar as mensagens e estão todas ali ou estão todas apagadas. Porque hoje é mais fácil, né? É mais fácil. Quem trai deixa muito rastro, né? Deixa, a pessoa acaba deixando, por mais cuidadoso que seja, acaba deixando alguma coisinha para ser... Quer dizer, de certa maneira, hoje o telefone celular é vamos dizer, a maior arma para um detetive investigar, eventualmente, se houve ou não uma pulada de cerca ali. Sim, o telefone celular é um deles. A senhora trouxe outros aí pra gente... Eu trouxe outros, mas o principal é o comportamento. É a forma de se vestir, está se vestindo melhor, está se perfumando mais, os horários, está chegando mais tarde em casa. Está jogando muito futebol com os amigos. Está jogando muito futebol com os amigos, né? Então é o comportamento também, interfere bastante. O que eu acho interessante, o nome disso aqui, é intuição. Você não sabe nada, mas você percebeu que alguma coisa mudou no relacionamento. Sim, porque a pessoa que está vivendo aquela situação, ela que vai perceber, né, se realmente está acontecendo alguma coisa. Aí eu dou as dicas, né? Olha, está acontecendo isso, o telefone está muito escondido, quando toca, ele atende do seu lado, ele sai para atender, né? Então, dá umas dicas e a pessoa já fica ligada, se ela consegue perceber se está tendo a traição, não só pelo comportamento. A pessoa, Silvia, ele está certo no relato dele, realmente não tem maturidade, outras têm o prazer da traição. Essas pessoas que têm o prazer da traição, que você fala um pouco, que você pergunta no começo do seu relato de vício, pode ser sim um vício. Não o vício, e o vício já começa pela ação de trair. Ela começa a liberar uma série de elementos aí no cérebro que vai dar o prazer necessário. Não o vício biológico da droga, mas o vício interno. Outras pessoas podem resgatar o relacionamento e falar, opa, é dela mesmo que eu gosto e é com ela que eu vou ficar. Outras querem se separar e por questões emocionais que não vai dar para elencar aqui, não conseguem separar e tem uma outra atitude. Então, o que ela falou aqui. Patrícia. Rapidinho, existe aquele caso que a gente ouve falar de uma traição que recupere um casamento? Uma traição leve ali que pode dar uma nova vida ao casamento? Pode, porque às vezes o cara... Então, fantástico a sua pergunta. Só o que ela falou aqui, que ela falou que a traição realmente é uma coisa muito pessoal. É de cada um. Os motivos que levam cada um a trair têm que ser analisados e não generalizados. A sua pergunta. O que acontece é o seguinte, é a fantasia. Estou casado com ela, por exemplo. Não estou, mas estou casado com ela. Descobri, sei lá, Sheryl Stone no meio num bar e vou sair com a Sheryl Stone porque, nossa, Sheryl Stone, que mulher linda, tal, não sei o quê. Podia ser qualquer outra. Fantástico. Nesse tipo, eu vou sair com a mulher e já na saída, antes de rolar alguma coisa, eu falo, nossa, é a Patrícia que eu amo e não a Sheryl Stone. Então, sim, pode. Como referencial funciona. Pode sim. E mesmo que você tenha alguma coisa, aí tem o quê? Aí você tem a culpa emocional. Essa culpa emocional é muito forte. A culpa emocional só se dá quando tem sentimento. Se você não tiver sentimento, não rola culpa. Então, respondendo a sua pergunta, a culpa emocional pode ser um referencial no sentido em mostrar para você, evidenciar que você gostava daquela pessoa e não daquela que você achou que pela valorizar fantasia... o que você tem. Exatamente. Nós escolhemos algumas celebridades nacionais e internacionais que já foram traídas e tiveram a grandeza de perdoar, a grandeza do perdão, ou a maturidade, não é nem grandeza, acho que é maturidade, muitas vezes você acha que não vale a pena se fazer um casamento. Nós fizemos um top 5 de famosos que passaram por esse drama íntimo. Acompanhe. Em quinto lugar, Iana Lavigne e Bruno Gissoni. Depois de rumores de traição, a atriz não perdoou e se separou de Bruno. Na época, ela estava grávida, mas pouco antes da filha completar 1 ano, o casal resolveu esquecer o passado e ficaram juntos novamente. Entre as estrelas internacionais, chega o nosso top 4, com um dos casais mais badalados de Hollywood, Robert Pattinson e Kristen Stewart. Após a atriz se envolver com um cineasta, a traição foi registrada por um paparazzi e as fotos rodaram o mundo. Robert publicou que perdoou a atriz e o casal foi visto de novo o ano passado, mas nada confirmado. Será que esse romance ainda tem futuro? Em terceiro lugar do nosso top está a dupla de sucesso mundial, Beyoncé e Jay-Z.
A cantora chegou a falar para toda a imprensa que foi traída pelo rapper, mas ele confirmou só alguns anos depois. Mesmo diante do caso polêmico, o casal se acertou e hoje eles têm um relacionamento estável e longe de polêmicas. No nosso top 2 está o casal Sheila Carvalho e Tony Salles. Os boatos começaram em julho de 2013, enquanto Sheila estava confinada num reality show. A dançarina Camila Simeone publicou fotos em que aparecia em clima de intimidade com Tony Salles, marido da morena, e revelou que havia mantido um caso com o cantor, que depois assumiu a traição e a definiu como um deslize. A musa Sheila perdoou o marido e os dois seguem juntos. Em primeiríssimo lugar está o casal Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso. A gravidez de Carol Francischini foi apontada como motivo da separação do casal em junho de 2012. Após viver em casas separadas por 2 meses, o casal reatou e permanece unido para aumentar a família. Eles adotaram a menina Titi, nascida no Malawi, na África. Você vê que esse é o caso típico do que eu estava dizendo aqui, né? Aconteceu e eles acabaram trabalhando isso e construíram uma família, adotaram a menina, resolveram estabelecer vínculos maiores em função de um deslize, sei lá de qual das partes, né? Mas eles conseguiram construir o relacionamento deles. Acho que essa é a grande sabedoria, Lucas. Você acha que você é muito jovem para isso e você brinca fazendo humor, o que eu também acho uma sabedoria. Lidar com a traição brincando é um jeito leve. Eu falo sempre que assim, a gente brinca muito, faço piada, né? Mas eu acho que todo assunto que dói, ele pode ser tratado como uma alquimia dentro de você. Ele vai doer, mas você tem que curtir aquela dor, ela vai passar e aí você consegue lidar com qualquer assunto que for, né, que lidou. Um dia você vai saber falar dele sem te doer nada, vai falar de um jeito leve. Inclusive hoje eu agradeço, as meninas que botaram chifre em mim, porque vocês me deram piada e me ajudaram a vender ingresso. Então, muito obrigado. Agora, Fernando, só pra gente amarrar esse assunto. Dizem que quando você quebra o vaso, nunca mais cola, que uma traição na história do casal, isso nunca mais será superada. Você que entende tanto do cérebro humano, existe realmente um trauma, uma coisa fisiológica nesse sentido, não? Pode existir sim, Silvia, pode existir sim. Só que a partir do momento que o cérebro da gente está mudando a cada segundo, por exemplo, quando a gente sentou nesse sofá e começamos, nosso cérebro era um. Hoje, agora, depois desses minutos, com tanta experiência e conversa, já mudou. E vai mudar cada vez mais. O relacionamento também muda. Então, o casamento não é um vaso estático que você comprou e levou para sua casa. A todo momento ele pode ser pintado, reconstruído. E é sinal de maturidade do casal, de colocar o que é bom, o que não é bom. Porque a coisinha gostosa da vida mesmo, que acaba sendo a família, você ver seus filhos ali, tomar um café da manhã, trocar experiências, sonhos, isso aí não tem preço. Isso tem que ser conversado, entendeu? Então, assim, não existe quebrar vaso nem nada, existe mudar a cor do vaso, pintar ele diferente juntos. Então o casamento não é em si o vaso, mas é o que tem dentro dele, né? Sempre. Porque exato, desculpa, te cortei. Porque o cérebro é psicodinâmico, está sempre em movimento. E aquela mulher que você traiu um mês atrás, um ano atrás, você houve aí uma separação e você voltou com ela, você não é mais aquela pessoa e nem aquela mulher é aquela pessoa. São outras pessoas, por isso que é permitido o recomeço. E eu acho o seguinte, Silvia, quando a pessoa fica preocupada, a gente falou de intuição, se está tendo alguma coisa ou não, antes de investigar celular, tudo, ou ver essas coisas interessantes, a pessoa poder olhar para a própria vida dela e falar, será que meu parceiro, minha parceira está me deixando feliz no dia a dia? Essa vai ser a resposta mais importante. Porque às vezes também tem pessoas que ficam brigando por uma relação que já morreu. Sim. Não é? Tem isso também. Claro. Às vezes seu casamento acabou. E aí vamos encarar isso também e ter coragem de reiniciar. Mas o Lacombe está lá com os equipamentos todos da nossa detetive, que são equipamentos usados hoje para fazer o famoso flagra. Isso, você que está chegando agora no Aqui na Band, nosso assunto é traição. A gente entendeu um pouquinho por que as pessoas traem, quem trai mais, o homem ou a mulher, e como fazer para que esses casos, né, não machuquem as pessoas que estão ali envolvidas num relacionamento de alguma forma. Estou aqui com a Patrícia Carani, ela tem aqui vários equipamentos que ela usa para investigar suspeitas de traição. Eu sei que dos seus casos, 50% são casos de suspeitas de traição. E mais homens ou mais mulheres procuram seus serviços? Olha, tá igual. Tanto homem, tá um
páreo duro. E isso mudou? Mudou, com o tempo? mudou, Era mais quem que mudou. No começo as mulheres procuravam mais, então os homens traíam mais. Agora, bem importante. Agora as mulheres estão ali equiparadas aos homens. Agora tá quase igual, viu? Tá quase lá, os dois. Vamos lá. Vamos tentar esmiuçar um pouquinho, falar um pouquinho. Esse ursinho de pelúcia, muito bonitinho. O Lucas já falou, como é que você chamou? Anabelle. Anabelle. Ursinho do terror. Que é isso? É uma câmera? Tem uma câmera escondida? O que ele faz? Esse ursinho, ele tem uma microcâmera, né, que fica no olhinho dele, que tem áudio e imagem. Tá? Então, a pessoa que está suspeitando que está sendo traída, coloca ali no... Se acha que é em casa, coloca em casa. Porque também não vai para um motel botar um ursinho desse. Não. Na verdade, isso aqui é um exemplo, tá? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, eu quero colocar em uma câmera, uma microcâmera escondida na minha casa. Aí eu vejo o ambiente dela, o que ela tem que dar para eu colocar uma câmera, né? Esse daqui é um exemplo para um quarto de bebê. Nesse caso, está no olho, então. Para um quarto de bebê, né? Dá para deixar para investigar babá, né? Ou ambiente, não só caso né? de traição, então, só um exemplo, né? Mas dá para colocar em qualquer outro... Isso aqui é um rádio-relógio. Rádio-relógio não, como é? Um despertador, né? É um despertadorzinho, que é um relógio, né? Ele não aguentou a bateria, mas ele também ligado, tem uma câmera. Ele fica ligado na tomada e ele tem uma câmera, né? Ele tem uma câmera que tem áudio e imagem, você vê o Wi-Fi, você vê de onde então você tem ali o retorno online. Online, você vê na hora. Tempo real. Isso, e você pode deixar ele com sensor. A hora que ele detectar o movimento, ele já manda uma imagem para você. Te avisa ainda no seu celular. Avisa, isso. E isso aqui, o que é? Esse daqui é um outro objeto também que a gente pode colocar, né, no ambiente. E aqui atrás, se vocês darem uma olhadinha, tem uma câmera aqui, tá? E aí tem o pontinho, né, aqui na... Que seria para pendurar esse objeto na parede, mas que acaba sendo usado para câmera. Para monitorar o ambiente também, né? Também esse aqui é outro objeto que hoje em dia é muito usado. Esse daqui é muito usado ultimamente. Bom, o boné também tem câmera aqui, é bem pesadinho. Esse boné é mais para o agente que está seguindo, que está fazendo... Ver aqui o detalhe, ó? A câmera na aba, aqui quase na aba. Ele tem E drone também você usa? O drone é mais para gente... Quando a pessoa entra num motel ou entra num condomínio... Para flagrar, né, aquele momento ali. Aí a gente joga para ver onde que o carro tá, ou quem está saindo e entrando dentro do carro, né? Isso aqui o que é? Isso de momento. Isso daí é um rastreador. Você coloca no carro da pessoa? Isso aqui é no carro. É no carro. Esse rastreador aqui, ele tem uma bateria assim para 40 dias, sem ligar na tomada nem nada. Você sabe todos os percursos que a pessoa fez. Isso. Tudo é indicado. Tudo. A caneta também é uma caneta com câmera? Essa caneta, ela mais para reuniões, né? É mais para uma reunião, é mais a câmera, ó. Tá bem na, isso é mais para investigação empresarial, será? Isso, empresarial, uma reunião, né? Aí geralmente as pessoas usam. O par de óculos, os óculos também tem câmera. Óculos dá também... para ver aqui aí nesse pontinho? Isso, o óculos, são os dois pontinhos. Esse óculos é mais para quando a pessoa entra no shopping, tá em casal, né? Aí o agente coloca para não ficar com câmera. Esses botões aqui fazem parte também? Esses botões também, na verdade, dá para colocar esse aparelho aqui numa lapela, né? Para áudio também e imagem. E para a gente encerrar, o que são esses três objetos aqui? Esse daqui é uma escuta ambiente, né? Que você liga e só escuta na hora, né? Isso aqui que parece um pendrive, algo assim? Ele queria dar uma última palavrinha? O que é, Alexandre? Eu acho que, assim, pegando o que ela falou um pouco de comportamento, o cara, quando ele está apaixonado, o homem, ele se torna mais agressivo dentro de casa. Porque ele tem uma necessidade, então preste atenção nesse comportamento. Sempre preste atenção no comportamento. Roupa, o cara se arruma mais, o cara se porta melhor e ele vai estar mais com uma aparência de meio que andando nas nuvens e tal. Ele vai estar sempre diferente. Então preste atenção nessa mudança de comportamento. Eu acho que é a melhor dica que eu posso dar para as mulheres. Lembrando também para as mulheres que não vale a pena se sacrificar por uma pessoa que tem uma deficiência de caráter, né? Então eu acho fundamental, assim, a mulher, antes de valorizar o homem, ela tem que se valorizar. Olha, eu queria pedir para o Lucas continuar aqui, agradecer o Alexandre Bess, psicólogo, que é especialista em relacionamentos, tem vários livros sobre esse assunto, quem quiser se aprofundar pode conhecer os trabalhos dele. O doutor Fernando continua, porque o nosso próximo assunto é nariz. Né? Opa, e nós temos um amigo aqui, cadê? Nós vamos falar de rinoplastia, né? Em função dos problemas com o formato de nariz, muitas pessoas dormem mal.
tem sua rotina de trabalho prejudicada por causa da